Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia a todos. Vamos dar início hoje a mais um dia de aula. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje, mais uma terça-feira chuvosa, 29 de abril, né, de 2014. Quero agradecer a todos por ter conseguido, né, chegar a seus polos para mais uma etapa de nossas vidas. Então, como vocês sabem, o nosso curso é o Funcionários de Escola, cidadãos educadores, profissionais e gestores. Vocês também já conhecem a professora Noélia Ferreira. Então aqui nós vamos falar nessa aula de vamos trabalhar duas unidades da nossa apostila, a unidade 5 e a unidade 6. Vamos ver quais são elas. Aqui nós vamos falar funcionários em primeiro lugar. Cidadãos, escolaridade básica e superior. O papel dos funcionários como educadores. Aqui a unidade 5 e 6. Né, como a unidade 5 e 6 ela é um pouco, digamos assim, curtinha, dado a gente trabalhar as duas unidades numa só e fazer uma aula aí gostosa para todos vocês. Aqui o objetivo da nossa aula. Primeiro lugar aqui, conhecer a situação da escolaridade dos funcionários e sua evolução. Aqui como é que está, né, a escolaridade dos funcionários e como que isso vem evoluindo, né? Será que todos os funcionários de escola nos dias de hoje eles já têm o ensino fundamental, o ensino médio completo? Eles estão evoluindo nessa área na qual eles trabalham, funcionários de escola, né? Porém, educadores, como nós já falamos bastante aqui, né, nas nossas aulas. Então, como é que anda a escolaridade deles? Será que eles estão progredindo? Será que eles estão estudando, se profissionalizando? Porque, como foi falado, né, hoje tem muitas, digamos assim, oportunidade da pessoa, né, se profissionalizar, estudar. Tudo colabora para que o ser humano hoje ele tenha uma educação diferenciada, escolas públicas aí para que você possa fazer os seus estudos, né, e ter um diferencial na sua vida. Aqui, analisar os artigos que amparam a educação brasileira e as necessidades da educação básica. Então também a LDB ela colabora bastante, né, para a educação, tem os seus artigos, né, que protege a pessoa, né, a estudar, seja lá, digamos assim, a idade, seja lá qual for a sua função, o ser humano ele tem sim capacidade para estudar, ele tem a necessidade de estudar e a lei ela só ampara aqueles que realmente querem estudar e fazer um curso, né, na área da educação e em todas as áreas, assim o aluno, assim a pessoa queira. Entender a lei de diretrizes de bases, que ela vem mudando, né, o panorama escolar. Como é que ela vem mudando esse panorama escolar? Nós vamos ver a partir de agora. Funcionários em primeiro lugar. Cidadãos, escolaridade básica e superior. Dizia-se há algum tempo que a maioria dos funcionários eram semi-analfabetos. Hoje a situação está bem diferente. Como que a situação está diferente? Como foi falado, porque a lei ampara. Podemos dizer aí que lá na década de 90, de 80, 90, muitos funcionários eles eram semi-analfabetos, porque eles não estudavam, geralmente era
colocado lá por, digamos assim, por político, né, por as câmaras de vereadores, que era a pessoa sabia ler e escrever, já era convocado, né, para trabalhar no colégio, para dar aula, e também tinha, né, os coadjuntores, digamos, os escravos, né, que trabalhavam de graça. Porém, nós sabemos que hoje é através de concurso, então como que eu vou fazer um concurso se eu não sei ler nem escrever? Então, com a LDB, que proporciona ao ser humano, aos estudos, então essa realidade ela vem mudando. A cada dia que passa tem mais funcionários de colégio ingressando, né, fazendo aí o seu curso fundamental e médio e também dando avanço, né, nos seus estudos, não ficando somente no ensino fundamental e médio, mas cursando um curso técnico, um curso superior. A escolaridade entre os funcionários de escolas melhorou, mas talvez nem todos tenham a educação básica completa. Então, com todo amparo que tem, com toda a facilidade que tem nos dias de hoje, muitos ainda não têm a educação básica completa. Porém, podemos falar que não é culpa, digamos assim, dos governantes, do sistema. É culpa, às vezes, assim, não seria bem uma culpa, mas um comodismo por parte das pessoas, porque eles já estão lá há 25, 30 anos, já estão ali praticamente em idade de se aposentar e alguns não querem, né? Não tem essa disponibilidade de sair de casa, às vezes à noite, fazer um curso diferente, estudar. Geralmente, nós temos aí o EJA, né, jovens e adultos. Muitos adultos, eles têm assim uma certa inibição, digamos, de chegar numa sala, ele já de idade, digamos, seus 50, 40, 60 anos, se deparar numa sala de jovens e adultos, porém ele vai se sentir como se ele fosse um grãozinho de areia ali perdido, né? Tantos jovens e só eu aqui no meio deles. Então existe essa, como é que se diz? Essa resistência, né? Apesar de que muitos já têm mudado essa forma de enxergar, né? Eu estou aqui, eu estou vivo, eu preciso de estudar, vou estudar porque é uma necessidade hoje você saber ler, escrever, pegar uma condução para ir trabalhar, às vezes quer viajar, você tem que saber ler e escrever para poder andar melhor, se comunicar melhor, né, ter um assunto diferente. Quanto mais você estuda, melhor é para a sociedade, porque a sociedade hoje em dia, ela nos cobra isso, ela nos cobra uma educação diferente, né, no caso, um estudo diferente. O que a LDB prega para todos os cidadãos? A educação básica, os funcionários de escolas também têm de ter como direito de cidadania e dever profissional. Então, já começa aqui, né, a LDB dizendo que todo cidadão tem o direito à educação básica. Então, é direito seu, é direito do ser humano ter uma educação básica, uma escolaridade básica, né, para que ele possa sobreviver na sociedade de hoje. Olha aqui o que a LDB fala. No artigo 22, ela vem falando que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Aqui, quando ele fala no trabalho, é você desenvolver um trabalho melhor lá onde você já trabalhava. Olha, antigamente eu trabalhava assim, depois eu comecei a estudar, eu percebi que as coisas são assim, porque quando você começa a estudar, você vai abrindo a sua mente, vão surgindo novos horizontes, você vai vendo as coisas com mais facilidade, com outros olhos. E quando ele fala aqui, em estudos posteriores, significa o quê? Que você pode fazer seu ensino fundamental e médio, você pode cursar um curso técnico, você pode fazer uma faculdade, por que não, né? Que nós temos aí muitos funcionários que eles chegaram nos colégios semi-analfabetos e por, digamos assim, gostar do que faz, saíram dali, foram estudar. Tem muitos pedagogos que saíram
posso falar mesmo do comodismo, né? E foram estudar, terminaram o ensino fundamental e médio, cursaram a faculdade, e não só pedagogo. Tem muitos professores hoje nas escolas que começaram ali, trabalhando, fazendo um trabalho nos colégios, gostaram da docência, né? Gostaram de trabalhar com os alunos, com aqueles jovens que ali chegaram, aquelas crianças, e saíram dali para fazer um curso superior e voltaram para suas escolas como professor de fato. Então, é isso que a LDB ela prega, é a educação para que todos tenham direito a um estudo, né? E não só a um estudo, é um curso técnico, superior, que nós sabemos quanto mais você estuda, além de você ver o mundo de outra forma, isso para o teu currículo é muito bom, e sem contar como é que se diz? Nos ganhos financeiros, né? Porque você, quanto mais escolaridade, mais geralmente assim, o salário, ele sobe, né? No caso, você faz um curso técnico, pode ter certeza. Depois que você pegar seu diploma, tudo muda na sua vida. Então, a educação, ela é lei, a LDB, ela prega isso, que todos têm direito à educação. O artigo 32, o que é que ele nos diz? O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, a educação básica, ela vem para que você tenha um domínio da leitura, um domínio de fazer um cálculo e assim por diante. Aqui, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. A sociedade, geralmente, ela é um pouco crítica, né? Então, essa sociedade, ela requer que o cidadão seja um cidadão educado, seja um cidadão estudado, escolarizado, né? Que você possa entrar numa conversa, saber lidar com aquela situação e sair bem de uma conversa, né? Você fazer uma leitura, ter conhecimento do que está conversando, do que está falando. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Que atitudes são essas? Geralmente nós não sabemos entrar numa conversa porque não temos aí um conhecimento de causa. Se você estudou, você vai ter uma atitude e valores. Quais são esses valores que a sociedade tanto nos cobra? Como é que eu vou ficar sabendo? Ah, eu tenho isso desde cedo, desde quando eu nasci, que eu fui ensinada assim e tal. Então, significa o quê? Que esses valores são passados. E quando eu faço um estudo, eu fico sabendo ainda mais quais são esses valores que a sociedade tanto nos cobra. Então, eu vou saber disso como? Estudando, buscando o conhecimento para a minha vida. Porque o estudo, ele faz parte da nossa vida e o conhecimento é seu. Quanto mais você estuda, melhor para você. É algo que ninguém vai tirar de você, é o seu conhecimento, é os seus estudos. Aqui, o fortalecimento dos vínculos familiares, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca. Aqui ele fala do fortalecimento dos valores de família, né? Vínculos, no caso, vínculos de família. Muitos pais de alunos, eles não têm assim, uma escolaridade básica. Antigamente não tinha, eram pouquíssimas pessoas que sabiam, né, ler e escrever. Então, aqueles alunos, aqueles filhos, eles iam para um colégio, tinham um incentivo, porém muito pouco por parte da família, porque se meu pai é semi-analfabeto, a minha mãe também, o que acontece? Não tem como ajudar muito os filhos, né? Digamos assim, às vezes a gente assiste uma reportagem. Ah, são filhos de pais semi-analfabetos, não sabem escrever, ler e tal. Porém, em 1 milhão,
se destaca um filho de semi-analfabetos que se dá bem na vida, que estudou, foi incentivado. Porém, já pensou se nesse 1 milhão de famílias, pelo menos 500 delas os pais fossem alfabetizados, como faria a diferença na vida desses alunos? Tem muitos pais de alunos que eu já presenciei, que eles voltaram a estudar por causa dos filhos. Por quê? Ah, professor, eu ajudei minha filha até a 5ª série, naquele tempo era 5ª série, 6ª série. E quando chegou da 6ª série em diante, da 5ª série em diante, eu não pude mais dar um auxílio, ajudar ela nas tarefas de casa, dar um conselho diferente. E o que aconteceu? Muitos voltaram para a escola por conta da necessidade também de ajudar os seus filhos. Então, forma-se um laço familiar muito grande, porque se o pai tem conhecimento, ele tem como auxiliar os seus filhos numa leitura, num trabalho, fazer uma pesquisa. É assim que esse laço afetivo de família, ele é construído. Meu pai é letrado, que ajuda o filho numa pesquisa e assim por diante. Desenvolver no aluno, no filho, o hábito da leitura. Como é que eu vou desenvolver no meu filho, no meu neto, no meu sobrinho, o hábito da leitura, de estudar, se eu não tenho? Então, isso é interessante que todos saibam ler e escrever, para que na hora de uma necessidade, que nossos jovens aí, apesar de hoje a tecnologia ajudá-los bastante, eles ainda têm dúvida, como é que eu faço isso, onde buscar, como encontrar, geralmente histórias antigas, né? Muitos alunos vêm com um trabalho para casa, e onde é que eles buscam essa referência? Nos pais, nos seus avós, contar uma história como era antigamente, como mudou de lá para cá. Então, geralmente, os pais, os avós, eles são uma fonte de história que auxilia esses alunos, essas crianças, nos seus trabalhos escolares também. O artigo 35. O ensino médio com duração mínima de 3 anos terá como finalidade. Nós sabemos que o ensino médio, né, tem 3 anos, que é 1º ano, 2º, 3º ano. E quais são as suas finalidades? A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Aqui nós sabemos que no 1º e 2º ano, 3º ano, eles vão aprofundar ainda mais tudo aquilo que eles estudaram, digamos, no ensino fundamental. Fazer um resgate de tudo que foi estudado e ver coisas novas, né, que vêm no 1º, 2º, 3º ano, são ainda mais difíceis. Então, nesses últimos anos letivos, no caso do colégio, o aluno, ele aprofunda ainda mais os seus conhecimentos, especialmente na área das pesquisas, né, da tecnologia, fazer projetos. Tudo isso ele vai ver quando ele está lá no ensino, já 3º ano, 2º ano, 1º ano em diante. É nessa etapa que o aluno ele precisa se esforçar ainda mais para que possa fazer um ensino médio completo, de fato, né, de qualidade, porque também parte muito do aluno, né, querer fazer uma aula diferente, né, porque se ele se esforça, ele consegue. Então, essa última etapa da escolaridade do colégio, ela é um aprofundamento de tudo que foi visto no ensino médio, no ensino fundamental. Então, quanto mais ele dedicar-se, melhor para ele. Aqui, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar a aprender. Geralmente, quando o aluno ele sai da escola, né, geralmente ele busca um emprego, né, para que possa cursar um curso diferente. Muitos pais, de fato, não têm, digamos assim, como pagar uma faculdade. O que acontece? O aluno sai dali já praticamente, digamos que preparado, né, para ir para o mercado de trabalho e assim, posteriormente, né, cursar um curso técnico, cursar uma faculdade. Nós sabemos, né, que tem muitos programas que hoje ajudam jovens, adultos a cursar um curso superior, assim ele queira cursar. Tem muitos programas, né, que ajudam, que colaboram para que você possa fazer um curso técnico, um curso superior, assim seja a sua vontade de estudar e de prosseguir, né, nos seus estudos. Aqui o artigo, aqui mais um parágrafo, que continua falando da LDB, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Como que eu vou fazer, como que eu vou ter um pensamento crítico? Não diria que é uma crítica aí para acabar com a questão em si, mas fazer um questionamento crítico em cima de um assunto que você leu, que você estudou, que você tem conhecimento de causa. Como é que eu vou criticar algo se eu não tenho conhecimento? Então, para você fazer uma crítica, eu preciso ter o conhecimento para poder fazer a crítica e saber responder quando alguém vier me questionar. Eu não posso criticar algo, eu não posso fazer uma crítica, seja construtiva, seja lá qual for, se eu não tenho conhecimento de causa. Porque muitas vezes a pessoa fica calada diante de muitas situações porque não tem conhecimento. Então, se você tem o seu conhecimento, você pode sim fazer uma crítica, você pode sim reivindicar, no caso, seus direitos. Porém, para isso, você precisa ter conhecimento de causa, ter conhecimento do que você está falando. E por isso é tão importante você ter o ensino fundamental e médio. Aqui mais um. A compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática. Aqui nós vamos falar, o ensino médio é uma necessidade. Quando nós falamos da necessidade, é como eu falei para vocês ainda agora. Geralmente você andando por aí, você vê nas paradas de ônibus, aquelas pessoas que não conseguem ler e fica pedindo, olha, qual é aquele ônibus e tal, não consigo ler e tal. Não... Como é que você vai fazer uma viagem, até mesmo do Brasil, se você não sabe ler? Geralmente você precisa de alguém para estar lhe auxiliando, o número de voo, o número de ônibus, o nome para onde vai, que hora que chega. Então, é uma necessidade que todos sejam alfabetizados, que todos tenham pelo menos o ensino médio, né? Para que você possa andar livremente, que é até uma liberdade. Depois que você começa a ler, escrever, você sai pela rua às vezes aí com uma criança de 6, 7 anos, ela começa a fazer leitura de placas, assim por diante. Que gostoso é você poder passar, fazer uma leitura, e quando um aluno está desenvolvendo, né, a sua leitura, você vê como que ele se desenvolve. Então, é uma liberdade quando você aprende a ler e escrever. Você pode viajar à vontade. E não é só viajar, digamos assim, de interestadual, viajar para algum lugar, porque os livros, eles nos levam a essa viagem. Você pode estar aqui paradinho, fazer leitura do seu livro, você vai fazendo uma viagem aí por tudo quanto é canto. Então, é fundamental que o cidadão tenha, pelo menos, educação básica. Aqui, quando ele fala que é uma necessidade, ele compara o ensino médio como a energia, né? A luz elétrica, o telefone, a televisão e o computador e a internet. Então, se você não tem o ensino médio, como é que você vai fazer uso, eu diria, de tudo isso? Porque nós hoje não sobrevivemos sem a energia elétrica, muitos sem seus computadores, sem seus telefones. Então, é uma necessidade que hoje nós não podemos sobreviver sem ela. Então, o estudo, ele é necessário para que eu consiga viver em sociedade, e com toda essa tecnologia que nos chega todo dia, temos que estar preparados para ela. Como é que eu vou fazer até para você fazer uma receita de bolo, você precisa saber ler e escrever. Como é que eu vou manusear o meu telefone, o meu computador, se eu não tenho um entendimento daquela máquina? Então, olha a necessidade de você saber hoje, você ter um ensino, pelo menos um ensino médio completo. Aqui, para os atuais funcionários que ainda não concluíram o ensino médio, a primordial reivindicação é viabilizar suas matrículas nas escolas para que possam ter em seus currículos a educação básica completa. Então, se você conhece alguém que não tem a educação básica completa, seria interessante você fazer sua própria propaganda no colégio onde você trabalha, para que todos tenham a educação básica completa. Quem não tem, que passe a fazer, que vá estudar, porque é importante para o desenvolvimento pessoal. Aqui, após concluído o ensino médio, são necessários mais 2 avanços.
o da profissionalização e o da formação em nível superior. Então, quando ele fala aqui da profissionalização, é você fazer um curso profissional, um curso técnico que vai te auxiliar no teu trabalho, ou cursar um curso superior, sair dali para fazer uma faculdade, né? Como foi falado, muitos alunos, muitos trabalhadores de colégio, funcionários, eles já saíram dos colégios, terminaram seu ensino fundamental ali, seu tempo letivo ali nos colégios, e de lá eles saíram para cursar um curso superior. Muitos hoje estão retornando, já retornaram como professores, né, porque gostaram do trabalho do professor, gostaram de ver naquele ambiente. Muitos terminaram seus estudos ali, dali saíram para fazer uma faculdade e retornaram como de fato professores, né? Não só melhorando o seu trabalho, mas de todas as formas ele se aperfeiçoou e voltou. Além do salário ter melhorado, ele teve um conhecimento aí mais aprofundado, né? Fez um curso superior e retornou para trabalhar no mesmo colégio ou em outros colégios, né? Como professores. O pró-funcionário é uma proposta de curso técnico em nível médio à distância, mas existem muitos outros cursos que podem ser oferecidos, né, cursos presenciais. Nós sabemos que tem os cursos à distância, que o pró-funcionário é nós temos telecursos, né, que muito colabora, tem cursos técnicos, né, presencial, que é todos os dias. Então, como foi falado, hoje em dia só não estuda quem realmente não quer estudar. Como foi falado, e eu tenho falado sempre, é você sair da sua zona de conforto e fazer um curso técnico, fazer um ensino superior. Você precisa querer, porque não adianta muito a gente ficar, digamos assim, a pessoa ficar falando e tal. Vem de você a necessidade, vem de você a vontade. Se você tem vontade, se você quer, então você pode ter certeza que nada te impede de cursar um curso técnico, de cursar uma faculdade. Então, parte de nós, parte do ser humano, parte de você querer estudar. E depois que você começa a estudar, você não tem mais vontade de parar. Porque a cada etapa que você passa nos seus estudos, você tem necessidade, você tem vontade de prossegui-lo. Lei de Diretrizes de Base da Educação, a nossa LDB. Ela se originou aqui. Ela se originou de onde? De onde que ela saiu? Quem foi que fez? Surgiu uma ideia. Quem será que teve a ideia de fazer a LDB, que vem nos proteger, que vem nos ajudar nos nossos estudos, que nos protege a estudar até onde a gente queira estudar? Teve alguém ali, uma só pessoa, que teve a ideia e foi lá e fez? Não, olha, eu tive a ideia, vou fazer uma LDB que vai funcionar assim, assim. Será que foi só uma pessoa só? Será que eu decidi e lá formei ela? Olha aqui, ela se originou de um projeto do deputado Otávio Elício de Minas Gerais, que se inspirou em discursos acadêmicos do educador Demerval Saviani. Então, significa que ela não surgiu de um dia para a noite. Alguém teve a ideia, um estudioso lá, né, os seus projetos de faculdade, e teve tudo uma burocracia por trás dela. Vamos lá. Foi objetivo de grandes disputas ideológicas. A LDB regula as diversas etapas e as modalidades do ensino, das creches até o ensino de jovens e adultos. Aqui, os coadjuntores. Nós falamos bastante desses coadjuntores, né? Então, a palavra coadjuntores também ela tem um significado. Qual é o significado dessa palavra? Coadjuntor. De onde que ela surgiu? Olha aqui, a palavra coadjuntores, né? Essa palavra significa ajudar, o que ajuda outros a desempenhar uma ação. E
ela é sinônima de auxílio, de auxiliar. Então, quando nós falamos nas outras aulas que tinham os coadjuntores, são aquelas pessoas que ajudam o desenvolvimento de um trabalho, que ajudam para que alguém faça um trabalho adequado, alguém que auxilia alguém a fazer um trabalho. O auxiliador, aquele que colabora, que ajuda para que um trabalho saia bem feito. No caso dos colégios, os coadjuntores são aqueles que colaboram para que o colégio funcione de fato, além só do professor. Os funcionários de escola não são professores, nem seus substitutos, mas são educadores. Já eu não sou, aqui no caso, eu não sou professor, mas eu sou educador. Como? Porque quando você chega na escola, o aluno, como é que ele chama o professor quando ele não sabe o nome dele? É de tio. Então, o aluno, ele, desde da creche ali, ele já vê aquele adulto como se ele fosse, quando ele o chama de tio, é uma forma de respeito. Aí, desde a portaria do colégio ali, ele chama o porteiro de tio, ele chama a merendeira de tio, ele chama o zelador de tio. Então, tudo aquilo, todos aqueles funcionários, para eles são adultos, eles veem como tio, porque a palavra tio é como se fosse uma palavra respeitosa, tio. Já que ele não pode chamar de pai, porque não são pais, então eles chamam de tio, é uma questão de respeito. Então, é nesse sentido que você é educador. Você jamais vai questionar um aluno, uma criança, quando ele chama de tia, de tio. Então, eles veem em você a figura, né, o adulto, aquela pessoa que tem que ser respeitada. Por isso, você é um educador. A grande diferença dos funcionários de hoje para os de antigamente é que não são subalternos aos professores, mas iguais por serem educadores e diferentes em razões das suas funções. São diferentes em razão de função, porque nós sabemos que no colégio não tem só professor. Cada um tem a sua especialidade ali dentro, cada um tem a sua função. Nem todos, digamos assim, já pensou se o colégio funcionasse só com professor? Como seria? Professor e aluno, já. Quem ia fazer o trabalho burocrático? De fazer limpeza, de fazer merenda, de fazer uma matrícula, o diretor e assim por diante. Quem ia fazer esse trabalho? Então, são atividades diferentes, trabalho diferente, porém, todos educadores. Aqui, salários assalariados. Os primeiros professores assalariados na história do Brasil foram os das aulas régias, mas naquele tempo, os poucos funcionários eram escravos. Então, eram aqueles que ajudavam, né, que colaboravam para que o aluno tivesse uma água, colaboravam para que o professor tivesse geralmente uma bacia ali com água para que o professor pudesse lavar suas mãos, uma toalha e assim por diante. Então, antigamente, era o escravo que auxiliava, né, o professor na sala de aula, no colégio. Funcionários assalariados só passaram a existir no tempo do Império. No século XX, começaram a ser admitidos milhares de funcionários por indicação política e por concursos públicos. Nós acabamos de falar isso ainda agorinha. Aqui o papel dos funcionários como educadores. Eu acabei de falar para vocês a respeito das crianças, dos alunos, né, que chegam no colégio. Geralmente eles começam a chamar desde o porteiro até todos os funcionários de tio, que é uma questão de respeito. Eles veem no funcionário como se ele fosse um tio, já que ele não sabe o nome de todos, chamam como um tio. É uma questão de respeito. E eles, como eles chamam o funcionário de tio, ele também já vê ali uma questão de respeito, não só por parte dele, mas por parte também do funcionário, né, da escola. Temos de aprofundar a descrição da identidade dos funcionários como educadores escolares. Vejamos cada uma das habilitações no pró-funcionário. Nós já falamos aqui de algumas habilitações, né, do pró-funcionário, e hoje vamos trabalhar um pouco mais, né, quais são essas habilitações do pró-funcionário.
Aqui nós temos técnicos em alimentação escolar ou educadores alimentares, técnico em gestão escolar ou educadores da democracia, técnicos em multimeio didático ou educadores da comunicação. Aqui, técnicos em manutenção da infraestrutura escolar ou educadores ambientais. Então, todos esses fazem parte da escola. Todos esses fazem parte desse mundo da educação que funciona dentro dos colégios. Assim como não existe professores abstratos, mas o concreto, não existe funcionários abstratos, e sim o concreto. Então, somos concreto no nosso trabalho, não existe esse negócio de abstrato. Você é concreto, você desenvolve seu trabalho, portanto, você está ali para fazer o seu trabalho de qualidade. E quanto mais você estuda, quanto mais você se profissionaliza, melhor ainda você vai fazer o seu trabalho. O funcionário precisa reunir 3 conjuntos de competências. Quais são essas competências? Especialista num determinado campo. Habilitado na metodologia de sua função educativa específica. Então, se você tem uma metodologia de sua função, se você digamos, tem uma educação mais específica exatamente na sua área, com certeza você vai desenvolver um trabalho ainda melhor. Educando a escola, preparando e comprometido com a educação e com a proposta pedagógica da escola. Então, todos por uma escola melhor. Ser funcionário como educador escolar é muito mais do que sorrir no atendimento aos alunos, aos pais. Ser educador escolar implica em competências mais complexas. Por muitas vezes você chega no colégio, faz uma pergunta, você quer ir na secretaria, alguns funcionários eles não têm essa habilidade, assim, indicar onde você pode se dirigir. Então, se você tem um conhecimento do seu trabalho, onde você trabalha, você vai saber indicar aonde aquela pessoa que chegou ali pela primeira vez, onde procurar, como se dirigir, onde é que fica tal sala, onde é que fica o diretor, onde é que fica alguns compartimentos, no caso dos colégios, né, salas de aula e assim por diante. Sindicatos. Os trabalhadores organizam-se em sindicatos e lutam para arrancar uma melhoria salarial. A lei brasileira dá liberdade de organização aos trabalhadores. Hoje nós sabemos que muitos são filiados a sindicatos, né, que eles aí trabalham para que o funcionário de escola tenha um melhor salário, né, uma forma melhor de trabalhar, benefício, né, que traga para que o funcionário de escola tenha, digamos assim, mais uma qualidade, mais um benefício, né? Como trabalhar nas escolas, se tem algo faltando, ele reivindica isso, né? Para que o poder público possa fazer, para que os funcionários desenvolvam um trabalho diferenciado nas escolas, né? Sempre buscando a melhoria para o funcionário. Então, aqui, nós vamos falar da Constituição mais uma vez. No Brasil, já tivemos 6 constituições. Quais são elas, de que elas falavam, quando que elas começaram a existir. Vamos olhar aqui algumas datas. A primeira, nós temos aqui a do Império
em 1824, outorgada por Dom Pedro I. A da Primeira República, em 1891. A de 1934, após a Revolução de 1930. A do Movimento Constitucionalista de São Paulo, em 1932. A de 1937, Estado Novo. A de 1946, que restaurou a democracia após a ditadura Vargas, de Getúlio Vargas. A de 1967, que regulou a ditadura militar. E agora, a chamada Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, essas são aqui as constituições que elas passaram, vez modificando, a cada tempo, se modificou, e agora nós temos a de 1988. Geralmente nos colégios, onde a gente trabalha, geralmente tem exemplares delas. Muitos funcionários de colégio eles não têm acesso, no caso, a ela. Seria interessante que o governo, as prefeituras, os municípios, o Estado, eles mandam todo ano para os colégios. Não sei se acontece, mas em algumas escolas, geralmente eles entregam para cada professor, eles entregam uma constituição. Eu não sei se isso é feito com os demais funcionários, mas seria interessante que você também fizesse uma leitura mais aprofundada dela, para que você não fique só com a versão do outro. Ah, eu tenho direito aqui, porque a Constituição fala que... Então, como é que eu vou ficar sabendo e como é que eu vou, de fato, me ater às leis que há nela? Fazendo um estudo dela. Pegar a Constituição e fazer, de fato, um estudo aprofundado. Porque, mas às vezes ali eu não entendo ali. Não, você está num colégio, procure que ali dentro tem alguém que vai te auxiliar a fazer uma leitura diferenciada dela. Em todo o colégio, eles têm as constituições lá, porque todo ano é mandada, para os colégios e são distribuídas entre funcionários. Eu não sei se entre os demais funcionários, mas entre os professores, elas são distribuídas. Educação superior. No artigo número 208 da atual Constituição Federal, garante-se o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artísticas, segundo a capacidade de cada um. Então, aqui fala a capacidade de cada um. Eu me desenvolvo em que assunto? Eu me dou bem em qual situação? Qual a matéria? Qual o assunto que eu gosto? História, química, física, matemática, biologia, seja lá qual for. Eu gostei aqui, eu me dou bem aqui, eu entendo mais aqui. Então... a Constituição também ela ajuda para que você possa sair daquele ambiente e fazer um estudo, cursar um estudo mais elevado fora das quatro paredes dos colégios. Nada lhe impede de ficar preso no seu trabalho ali. Depois de fazer o trabalho, você tem toda a liberdade de sair e cursar uma faculdade, um ensino superior, porque somos amparados por lei. E geralmente à noite aí a gente... tem que sair mesmo, fazer um curso, e tudo ampara a gente. Hoje nós temos programas que nos ajudam a fazer, você faz um Enem e assim por diante, e você pode cursar qualquer faculdade assim você queira. Para entrar num curso superior, precisamos provar nossas capacidades. Como que eu vou provar minha capacidade? Eu passei ali pelo ensino fundamental e médio, eu fiz prova bimestrais, semestrais, assim por diante. Quando eu vou cursar um curso superior, significa que eu também vou ter um processo seletivo. Como eu falei, temos o Enem. Se não, você tem as faculdades particulares, que você pode ir lá fazer uma prova
Então, você vai provar que realmente você estudou, você vai ter o seu certificado de ensino fundamental e médio, você vai passar por uma prova mais uma vez, por uma seleção, para poder ingressar no ensino superior. E nada melhor do que você fazer um curso, né, superior, para que você venha se desenvolver cada vez mais a sua capacidade intelectual, mental e assim por diante. Aqui nós vamos para aquela hora abençoada que todos os alunos amam de paixão. Eu costumo falar, né, que é a nossa hora lá, né, a nossa atividade bacana aí para vocês. Aqui na primeira questão, nossa atividade, eu coloquei aqui. O que a LDB prega para todos os cidadãos? Acabamos de falar. O que a educação básica tem por finalidade? A terceira, faça um resumo do artigo 32 da LDB que fala dos objetivos do ensino fundamental. A quarta, descreva quais as finalidades do artigo 35 da LDB. A quinta, quais são os avanços que são necessários para seguir após o ensino médio? Olha só, acabamos de falar também. Era para ter umas 9 questões aqui, até aqui a sexta. De onde se originou a LDB? Olha, nós falamos sobre o Demerval Saviano e assim por diante. A sétima, o que significa a palavra coadjutores? Olha os auxiliadores aí. Quais são os 3 conjuntos de competências dos funcionários? A 9. Você acha que os funcionários de hoje em dia têm um incentivo para ter uma maior escolaridade? Então, a 9, eu estou sempre deixando uma questãozinha para que vocês respondam por conta própria. Como eu sempre falo, eu vou dar uma força, porém, vocês vão responder essa questão 9 aí sozinhos, porque olha só, você acha que os funcionários de hoje em dia têm um incentivo para ter uma maior escolaridade? Quais são esses incentivos? Lá no seu trabalho, no seu colégio, você trabalha. Quem já incentivou, não só dentro do colégio, mas fora do colégio, pais, filhos, parentes, amigos? Quem é a favor, quem é contra? Porque tem muitos diretores, gestores de colégio hoje que eles colaboram para que muitos funcionários de escola venham a estudar, né? Então, essa daí é para você responder sozinho, tá? Então, daqui a 30 minutos nós voltamos para fazer a nossa correção da nossa atividade, certo? Até daqui a pouco. Então, retornamos aqui, né, para a correção da nossa atividade. E olha, a atividade de vocês, a nota de vocês, ela é contínua. Cada atividade, a cada dia de aula que você faz suas atividades, ela já está valendo 40% da nota de vocês, né? Os outros 60% são na atividade final, né, do módulo. Então, se preocupar em fazer as atividades, frequentar a aula, né? Porque aí já está colaborando para a nota de vocês. Então, vamos fazer as atividades tudo direitinho e sem muita preocupação no caso da nota, né? É só você fazer as atividades, fazer a avaliação, que a sua nota está disponível, né? Colaboração é estudar e fazer as atividades que são, no caso aqui, a cada semana, são passadas para vocês, fazer as atividades tudo direitinho, postar e pronto, fica tranquilo. Vamos para a nossa correção aqui. A pergunta foi: o que a LDB prega para todos os cidadãos? O que será que ela prega para todos os cidadãos? Ela prega que a LDB
prega para todos os cidadãos a educação básica. Os funcionários de escola também têm de ter como direito de cidadania e dever profissional. Então, todos os cidadãos têm direito à educação básica, especialmente funcionário de escola, porque trabalha com um público ali, né, diferenciado, né? O aluno, ele vai para o colégio, ali ele se depara, o colégio em si já é um ambiente de educação. Então, todos tendo educação básica, você vai desenvolver melhor o seu trabalho e lidar melhor com situações que todo dia chega, né, situações diferentes na escola. Então, se você está preparado com a educação básica, você vai saber como lidar com essas situações que todo dia chega aos colégios, como direcionar um aluno, um pai de aluno e assim por diante. A segunda, o que a educação básica tem por finalidade? Qual é a finalidade da educação básica? Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, quanto mais estudado, melhor você desenvolve seu trabalho, cursar um ensino superior, né? Estudos superiores, seja lá em qual área for, depende da vontade do aluno, né? Aqui, faça um resumo do artigo 32, que fala dos objetivos do ensino fundamental. Aqui nós temos o desenvolvimento da capacidade, né, de aprender, todos têm a capacidade de aprender, né? A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerâncias recíproca. A quarta, descreva quais as finalidades do artigo 35. Para quem está com a apostila, não tem nenhum, digamos assim, como dizer, não conseguir fazer, né? Aqui o que ela diz, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania, o aprimoramento do educando como pessoa humana e a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática. Geralmente, nós temos conhecimento na teoria, mas na prática, de fato, quando você se depara com botar em prática o que você aprendeu, é assim que você vai fazer, né? Eu sei a teoria, agora vamos para o prático. Então, quanto mais estudo, melhor. Além da teoria, você tem a prática. A quinta, quais são os avanços que é necessário seguir após o ensino médio? São aí algumas etapas, né, que depois que você sai do ensino fundamental e médio, você tem etapas na sua vida. Você pode fazer um curso técnico, você pode fazer uma faculdade, né, e aí você não para numa licenciatura, você faz uma pós, você faz e vai fazendo um mestrado e assim por diante. O que são os avanços que é necessário seguir após o ensino médio? Então aqui, o da profissionalização e o da formação
em nível superior, como foi falado, né? Você cursar um curso superior. Aqui a sexta. De onde se originou a LDB? Ela se originou de um projeto do deputado Otávio Elício, de Minas Gerais, que se inspirou em discussões acadêmicas do educador Demerval Saviani. Foi objetivo de grandes disputas ideológicas. Então, ela não surgiu do dia para a noite, ela teve aí, né, grandes discussões ideológicas, né, ideias do educador, né, para poder fazer, né, consolidar essa LDB que tanto nos protege nos dias de hoje. A sétima. O que significa a palavra coadjuntores? Nós falamos lá, né, que é o ajudador, né? Então aqui significa o que ajuda outrem a desempenhar uma ação. Uma ação é sinônimo de auxiliar, auxiliador. Aquele que auxilia você no desempenho de um trabalho, o auxiliador, o ajudador e assim por diante. A oitava. Quais são os três conjuntos de competência dos funcionários? Aqui nós temos especialistas num determinado campo, habilitado na metodologia de sua função educativa específica, educador escolar, preparado e comprometido com a educação e com a proposta pedagógica da escola. A nona aqui, ela é pessoal, certo? Você acha que os funcionários de hoje em dia têm um incentivo para ter uma maior escolaridade? Resiste no seu memorial. Aqui, observe dentro do seu colégio, né, dentro do seu local de trabalho, se esse incentivo é dado, né? Então aqui, atenção, resiste no seu memorial. Então essa aqui, você vai responder por conta própria, né? Você vai fazer ali... Mesmo que você, digamos, mas eu vou fazer depois, eu posso. Não, você pode fazer agora mesmo. Mentalmente aí você vai saber. Porque você trabalha naquele ambiente, quantas vezes você foi orientado, alguém te buscou ali, olha, alguém falou contigo, ó, tem um curso assim, 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 já terminou aqui, vamos fazer ali, melhorar os estudos dos funcionários. Nós temos aí, apesar de todos os benefícios que nos são dados para estudar, existe ainda alguns funcionários que não têm, digamos assim, o ensino fundamental, o ensino médio. Então, você mesmo faz essa busca, se você já viu no seu ambiente de trabalho, no seu colégio, se você veio de outro colégio, se lá tinha esse incentivo, se no seu colégio tem esse incentivo, então não precisa nem você ir muito além, porque você se inscreveu no pré-funcionário. Como que você se inscreveu? Foi alguém que te indicou? Foi alguém da tua escola onde você trabalha que te indicou? Então, aí você já tira se tem um incentivo ou não. Pelo que eu sei, na escola onde eu trabalho, teve um incentivo. Muitos merendeiros e zeladores chegaram para mim e falaram: professora, foi assim que eu terminei os meus estudos. A diretora aqui, ela fez questão que todos os funcionários dela estudassem. Então, eu terminei os meus estudos, digamos assim, ensino fundamental e médio aqui no colégio mesmo. Aí eu passei a trabalhar assim, assim. Então, aonde eu trabalho, teve esse incentivo por parte do diretor para que seus funcionários estudasse, né, a educação de jovens e adultos, e hoje elas estão felizes da vida. Elas chegam para mim e falaram isso para mim, depois de quase 10 anos que eu saí do colégio e voltei. Quando eu voltei, elas chegaram para mim falando a respeito disso, que teve a oportunidade de estudar, estavam felizes da vida. Então, isso aí não precisa nem você fazer uma pesquisa lá no onde você trabalha. Você mesma pode
pensar aí, né, que você já ouviu, se tem, se não tem. Então aqui nós chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer a todos vocês pela participação, os tutores presenciais. Aí nós temos Alta Floresta, Costa Marques, alguns tutores presenciais que estão mandando mensagem, ligado aqui, né? De fato, ligados, né, na aula. Né? Então, um abraço para todos vocês que estão assistindo aí, que chegaram até seus polos. E dizer para vocês que na semana que vem a gente volta, né? E sejam bem-vindos. E uma boa semana, né? Que nós estamos no início da semana ainda, né? Então, até a próxima, se Deus quiser. E uma semana abençoada para todos.